Bem-vindos à paz do Senhor. Chegamos à lição de número 7, pela graça e a bondade do Senhor, que nos trata do seguinte tema: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Graças a Deus por isso, estamos aqui para estudar a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz que no poder dos seus feitos. Venha conosco. E aí surge a seguinte pergunta: as inimizades entre o homem, quem criou a inimizade do homem com o homem? Foi Deus ou foi o homem? O acesso ao templo, as barreiras, os muros criados, foi Deus ou foi o homem? Vamos estar estudando isso no decorrer desta lição. O nosso texto áureo se encontra em Efésios, no capítulo 2, versículo 14, que nos diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Ou seja, Deus quebrou todas as barreiras, todos os obstáculos, todo o preconceito, tudo aquilo que impedia do homem ele se aproximar de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Ou seja, estávamos distantes. Agora aqui vamos tratar da questão de reconciliação com Deus, de ter essa harmonia com Deus. Aqui nos mostra que os gentios estavam distanciados, os judeus eles estavam separados que estavam distantes, mas Deus mudou esse quadro. Mudou como? Através da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele se ofereceu por nós na cruz do Calvário, morreu, e Ele resgatou e quebrou todas as barreiras existentes que impediam que o homem tivesse a plena harmonia com Deus, o Criador dos céus e da terra. Cristo desfez as amizades entre os homens. O primeiro tópico, e vamos ver aqui essa parede que trata a separação. Como eu falei de parede, de barreiras, vamos ler aqui em Levítico, no capítulo 17, versículo número 8 e 9, que é bem interessante. Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que ofereceu holocausto ou sacrifício e não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, o tal homem será extirpado dos seus povos. Glória a Deus por isso. E aqui nós vamos tratar a parede de separação entre os homens. O que ocorre? A igreja, primeiramente, que a tenda da congregação era uma tenda, e através de Davi foi construído o templo de Salomão, mas não havia esses muros, essas barreiras. Só que ela depois foi destruída, foi erguida de novo, e teve algumas reformas, algumas modificações. E se construiu aqui essa questão dos atos dos gentios, e esses atos dos gentios, segundo estudos de Flávio Alberto, e tinha ali as placas que impediam que os gentios estrangeiros eles chegassem até a porta da tenda da congregação. Mas isso não é as escrituras que fez isso, não foi Deus que estabeleceu isso não, como vemos aqui em Levítico. Mas o homem, ao longo do tempo, ele colocou uma barreira para que as pessoas impedissem de conhecer a verdade e de ser salvo. E isso, às vezes, a gente vê ao longo da história da humanidade. Se pegarmos no período anterior à Reforma Protestante, as escrituras eram escritas em latim, somente o sacerdote que tinha acesso e lia, conhecia aquilo ali e transmitia as verdades da maneira que ele bem achava e entendia. Mas isso não era o que Deus, de fato, ordenou. E aqui o que acontece? Paulo faz a analogia desses muralhas, desses muros que faziam separação. E essa separação foi feita pelo homem e não através do Senhor. O Senhor não fez nenhum tipo de separação. Era um muro de aproximadamente 1,5 metro. E eles viam o templo, só chegavam até ali. E Deus ele não chegava até o santuário, conhecido de ato do gentio. Ou seja, era proibido ali que as pessoas chegassem, inclusive os estrangeiros. E as escrituras diz que eles deveriam chegar lá à porta da tenda da congregação. Esses empecilhos foram os homens que ele criou, e não Deus. E Paulo ele sofreu isso no seu ministério terreno, foi preso, acusado de ter levado gentio, que ultrapassou esse limite estabelecido. Isso é limite humano, e não de Deus. A derrubada da parede, ponto 2, nos fala a derrubada da parede de separação.
Ou seja, como é que foi feita a derrubada dessa parede? Cristo aqui, ele veio para... E o princípio seguinte do Senhor é que a sua palavra ela fosse anunciada para tudo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E assim vejamos isso porque Deus, ele não somente salvou pessoas no Antigo Testamento, que não era judeu, mas também como fez milagres e ele curou e deu sustento para essas pessoas. Pegamos aqui a cidade de Nínive, pessoas ímpias, mas o Senhor enviou o profeta para evangelizar aquelas pessoas e se arrependeu. Ou seja, o plano de Deus era como ele disse lá para Abraão, no seu chamado, disse, olha, de ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações. Ou seja, o objetivo aqui de Israel era transmitir o evangelho do Senhor, só que isso não foi feito. E seguindo adiante, ou seja, criaram-se barreiras, e essas paredes foi quebrada, porque a partir do momento que Jesus ele derrama o seu sangue lá na cruz do Calvário, não precisa mais de ter essa barreira física. Isso por quê? E todos agora formam-se uma família de Deus, família comum, todo pode ter acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Todos esses obstáculos criados pelo ser humano, que o homem não chegasse até o Senhor, Deus agora, através do sangue de Jesus, foi quebrado tudo e todo mundo tinha acesso ao santuário do Senhor. O ponto número 3 é o conceito da lei e dos mandamentos. Que conceito é esse? A lei mosaica ela tinha tripartido. O que era? Tratava da questão moral, cerimonial e civil. A questão moral. Jesus, como diz a Escritura, ele não veio para descumprir a lei ou anular a lei. Ele não veio para isso. Mas o que Jesus veio? Jesus veio para cumprir a lei. E ele, as Escrituras já prescrevem ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquela questão cerimonial, ele oferecido a Deus, ele se fechou agora toda essa questão cerimonial em torno do sacrifício, porque ele próprio se ofereceu para nós. E a questão moral, ela está em vigor, porque condutas, os padrões de conduta que se deve ser feito. Pode ser consultado no Antigo Testamento e vai ver que tem essa conduta de relacionamento de Deus para com o homem e do homem para com o seu semelhante. E aí, quando se fala da questão cerimonial, trata da circuncisão, do sacrifício, da comida, bebida, das festas, lua nova, e trata dessas questões. Essa questão trata da questão cerimonial. E apesar que não ela toda foi absolvida, por exemplo, comer sangue. Então, e quanto à questão civil, ela também não é abolida, trata da questão a respeito dos israelitas como cidadão. Então, continua valendo. O ponto 4 desse primeiro tópico diz a respeito das leis dos mandamentos, revogação da lei do mandamento. Cristo ele cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. E isso o Senhor ele fala para Nicodemo, diz, olha, aquele que nascer de novo não verá o Reino do céu. É importante que nasça de novo. Aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois ele diz, porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele não fez distinção de se era judeu, se era branco, se era amarelo, se era mulher, se era criança, se era deficiente, de qual região. Ele não fez, mas para todo aquele que nele crê. Ou seja, todo aquele que nele crê tem essa primazia de ter comunhão individual com Deus Todo-Poderoso. Ou seja, e nesse ato, o Senhor lhe pega, abole agora todo tipo de discriminação. Ou seja, a discriminação através do pecado, que o ser humano tinha impedimento de comunhão com Deus é o pecado, e a discriminação de não ter acesso àquelas barreiras que o homem fez. Ou seja, agora o ser humano ele tem um acesso direto através do milagre da ação de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O tópico 2 nos trata o seguinte: pela paz Cristo fez um novo homem. Que novo homem é este? E aqui no ponto 1 desse segundo tópico nos trata a respeito do conceito bíblico de paz.
E aqui, que conceito bíblico de paz? Existiam dois conceitos, tanto o conceito grego como o conceito judaico. Aqui, quando se trata do conceito, vemos o conceito de tranquilidade, de harmonia, de boas relações, o fim do conflito, não estar em guerra. Isso aí são conceitos de paz. E esses conceitos também estão relacionados, tipo, ao conceito grego, que você está no jardim, ele tem paz e tranquilidade, não tem barulho, não tem perturbação. Aí esse é um conceito. Mas o conceito de paz, à luz do hebraico, o que é? Independente da circunstância, a pessoa está em paz. Por quê? Deus está com ele. Ou seja, pode estar no vendaval. Ele está tranquilo, está em paz, porque ele tem a plena certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Como diz o salmista, porque o Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Como o salmista fala que se ele está ali, ainda que ele andasse pelo vale da morte, não teria mal algum, porque a vara e o cajado do Senhor consola, o Senhor não deixa, ou seja, o Senhor está no controle de todas as coisas. E a morte de Cristo desfez toda essa inimizade com Deus e inimizade com os homens, tornando possível aqui reconciliar e ter essa paz plena, ou seja, o Senhor habitar em nós, ou seja, uma paz concreta. Cristo o item 2 diz o seguinte: Cristo é o motivo da nossa paz. Por que a nossa paz? Jesus diz o seguinte: ele não é somente o autor da paz, ele próprio é a paz. E nisso não literalmente, mas ele o que acontece? Mas literalmente, ele é a paz, é o príncipe da paz, ele é a paz, ele é Deus, o Deus de paz. Ele não dá a sua paz como dá no mundo, ou seja, e essa paz ela traz a comunhão espiritual, comunhão. Por quê? Porque Cristo habita em nós, então temos comunhão com Deus Pai. E, consequentemente, vamos ter comunhão com o nosso semelhante, porque o Espírito de Deus habita em nós, porque Cristo habita em nós. E essa paz ela traz o seguinte, ele quebra a barreira. Por quê? O povo de Deus, ele é um só, independente de povos, línguas, tribos e nações, independente da região. Ou seja, o Espírito de Deus que é em nós faz com que tenhamos comunhão uns com os outros. E esse Espírito testifica que somos filhos de Deus. Ou seja, então tem uma harmonia com o outro, independente da cor, independente da região que ele mora, independente do idioma, independente de tudo. O Espírito de Deus está em nós. Jesus ele trouxe isso, essa reconciliação, e trouxe a paz, porque ele habita em nós. No item 3 diz o seguinte: a nova humanidade formada pela paz. Que humanidade é essa? Aqui a humanidade falando entre gentios e judeus, ou seja, dois povos. Jesus ele trouxe agora, através de Cristo Jesus, ou seja, formou a unidade do povo de Deus, unidade universal. O que é? A igreja do Senhor. A igreja do Senhor, o Senhor já, pela sua presciência, já tinha isso antes da fundação do mundo. Ou seja, os eleitos, agora separados de todo e qualquer tipo de desigualdades, eliminando as acepções. E aqui, eliminando todo tipo de acepção de pessoas, foram desfeitas e reconciliando com Deus. Infelizmente, nos nossos dias atuais, existe muita acepção de pessoas, por causa da questão da cor. E, infelizmente, nas nossas igrejas, mas a igreja de Cristo verdadeira, não pode haver isso. Porque o Senhor vem desfazendo tudo. Ele fala para Nicodemos, para todo aquele que nele crê. Ele não escolheu as pessoas, ele fez por todo mundo. E é lição para que nós também agimos dessa mesma forma. O tópico do número 3, o último item, o item 3, nos trata o seguinte: pela cruz, reconciliado com Deus no corpo. Ou seja, o corpo de Cristo. Cristo se fez maldição por nós. E aqui mostra uma coisa grandiosa. Ou seja, Jesus ele não merecia morrer na cruz do Calvário. Jesus, é o seguinte, ele foi voluntariamente. Não é necessário porque ele é santo. Ele não cometeu nenhum erro. Ele não cometeu nenhum pecado. Ele não humilhou ninguém. Ele é magnífico. E mesmo assim, ele morreu na cruz do Calvário. Por mim, por ti e por você. Ele é o seguinte, a morte de cruz, o que acontece na morte de cruz? A morte de cruz era, como estava escrito, era maldito aquele que morrisse na morte de cruz.
E Jesus agora é o seguinte, o que ele faz? Ele se torna maldito em nosso lugar. Pelas nossas abominações, nossos pecados, ele carrega tudo aquilo ali. Isso para quê? Para que nós pudéssemos, que Deus perdoasse os nossos pecados. E esse sacrifício dele foi para aqueles que estavam dali, até os nossos dias, e para aqueles que vierem após nós no futuro. Ou seja, Jesus ele fez isso de maneira extraordinária. Por amar, sofreu profunda humilhação, ele foi afrontado, foi cuspido, foi zombado, e sem culpa ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, tornando-se maldito, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Reconciliados pela cruz de Cristo. E por que a cruz de Cristo? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ou seja, a sua vitória triunfal sobre a morte, possibilitou aos homens a reconciliação dos homens com Deus. Não tinha nada poderia nos reconciliar, nós não éramos dignos disso, mas o Senhor, através da morte do seu Filho unigênito na cruz do Calvário, possibilitou a nossa reconciliação com Deus. O que é essa reconciliação? É voltar um estado de harmonia que tinha antes, ou seja, antes do pecado. Essa é a proposta de harmonia de Deus. E a mensagem da cruz, que mensagem é essa? Ela traz, apregou a paz entre Deus e os homens, e entre os próprios homens, porque está reconciliado. E aí passa o Senhor a ser Senhor de nossas vidas. Reconciliado na cruz em um corpo. O terceiro e último ponto aqui da nossa lição, ou seja, reconciliado no corpo. O que nosso corpo era esse? Tinha judeus, gentio, e agora somos reconciliados em Deus, ou seja, em Cristo Jesus. A reconciliação deve ser dupla. Primeiro, vertical, que é o relacionamento com Deus, e o relacionamento com o seu semelhante. É isso que Deus ele traz e almeja para que todos nós, e como os mensageiros do Senhor, devemos ter isso em nossas mentes, porque todo tipo de inimizade Jesus desfez na cruz do Calvário. Ele lá levou os nossos pecados no madeiro, ele padeceu as nossas culpas, nossas angústias, e devemos viver em harmonia, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O propósito de Cristo, o que é? Foi de reconciliar todo mundo, judeu, gentil, porque Deus não faz exceção de pessoas. E essa reconciliação ela foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo. Que povo é esse? O único povo, a Igreja de Cristo, ou seja, a família de Deus, a Igreja de Cristo, que tem a comunhão com Deus. E que o Espírito de Deus ele possa, de maneira especial, estar abençoando nossas vidas. E lembre de uma coisa: o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele morreu por mim e por você. E ainda que as pessoas te desprezam, ou que não deixem todas essas barreiras que o homem cria, Deus ele não se agrada. E o sacrifício de Jesus no Calvário, ele foi exatamente para que possamos ter harmonia plena com Deus, Criador dos céus e da terra. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.